Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos à minha biblioteca. Os livros para mim são como companhia e, como disse Mário Quintana, o livro traz a vantagem da gente poder estar só e ao mesmo tempo acompanhado, não é verdade? A gente pode viajar só em pensar no que o livro pode trazer pra gente. Então, pensando nisso, está começando mais um Inspirações do Chiaroscuro. Aqui eu vou mostrar para vocês alguns livros que eu gosto e que eu uso para me inspirar e para pintar cada vez mais. Livros inspiradores. Pois então, eu vou mostrar para vocês hoje um livro que eu gosto muito, né? E esses dias também recebi uma perguntinha de assim, da onde é que a gente pode tirar inspiração para trabalhar? E eu gosto de falar assim dos livros. Eu realmente tiro inspiração do meu cotidiano, de viagens que eu faço, de fotos que eu tiro, de coisas que eu acho bonita, mas os livros realmente eu gosto de ver o que os outros artistas trabalharam. Eu gosto de ter aqueles meus artistas de predileção perto de mim, né? Então com os livros eu fico ali pertinho deles e tento imaginar como é que eles trabalharam. Eu acho que quando a gente fala de aquarela, ter livros técnicos ajuda realmente a gente nesse processo. A gente entender alguns passo a passo, a gente entender como certo artista resolveu ali. O livro, ele traz pra gente essas informações preciosas. Mas eu também gosto de ter os livros da atividade plena do artista. Ele não precisa estar me explicando nada, eu só quero ver a obra dele reunida ali. Podem ser livros de aquarela ou não. Eu tenho livros de outros artistas também, artistas que eu gosto e que nunca pintaram com aquarela, por exemplo, e que são artistas da pintura a óleo, mas eu gosto de mantê-los perto de mim para ver como é que ele resolveu uma questão, uma organização cromática, uma composição. Eu acho importante a gente ver. Quanto mais a gente olhar, a gente ver, mais memórias a gente vai ganhar. A gente já vai fazendo aquela ideia das predileções que a gente tem, dos artistas que são inspiradores pra gente. Então hoje eu vou mostrar um livro Inspiração. Esse artista que eu gosto bastante, ele chama Fabrice Moirot. Ele é um artista que trabalha com esses livros de cenários de cidades. São livros assim, quase que guias, né, de viagem. Se você conseguir olhar por dentro alguns, vai perceber que ele pinta uma praça, um museu, um local importante da cidade e explica um pouquinho como é que ele é. Como ele, né, tem vários outros artistas que também fazem esse tipo de trabalho. Não é uma coisa exclusiva, né? Imagina, né, no mundo inteiro quantas pessoas tem, só uma faz isso, né? A gente às vezes tem essa ideia do ineditismo, mas não. Vários artistas fazem isso. Talvez o que faz a gente gostar é quando a gente olha e se identifica com o trabalho. Não quer dizer que ele é melhor nem pior do que outro artista. Não é isso que a gente está querendo conversar aqui. Ele é só mais uma opção. E quando a gente tem dentro dessas opções aquilo que você olha e bate ali, você fala assim, nossa, apaixonei. Foi isso que aconteceu comigo. Quando eu olhei o primeiro trabalho dele, eu falei assim, nossa, que coisa maravilhosa. Ele realmente me inspirou. E nem era nesse livro aqui, não. Esse livro aqui é uma inspiração porque ele também foi motivo de uma grande realização, de um sonho aqui do ateliê, que era visitar os Jardins de Monet, e esse livro é justamente uma recordação assim que eu trouxe e que ele faz dos próprios jardins. Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho. Olha só que bacana, ele é um livro todo aquarelado. Eu vou deixar esse aqui outro que a gente fala dele. Ele é um livro todo aquarelado e ele tem uma diagramação tão bonita que isso acho que já faz um sucesso assim só de olhar para ele. Então aqui ele fala um pouquinho, esse livro é em francês, infelizmente eu não leio francês, mas dá pra gente ir traduzindo no Google, então não tem problema, dá pra poder conseguir ali ter um pouquinho mais de approach ali com a ideia. Mas ele traz umas imagens super bonitas, horas bastante detalhadas, horas menos detalhadas. Esse livro não é um livro de exercícios. Então aqui, né, ele não é um livro de exercícios, ele é um livro que vai mostrar as paisagens e eu gosto bastante, assim, do modo solto como ele trabalha.
Deixa eu mostrar aqui, ele tem mapa, tem várias coisas assim. Olha só, essa página é super bonita, né? Daqui eu começo a pensar assim, como é que a gente lê um livro desse? Não só pela história que ele conta, mas como ele resolveu algumas questões. Vamos pensar aqui sobre essa obra. A gente tem um céu super fluido aqui atrás. Olha como resolveu aqui essa ideia de vegetação. A gente entende que isso aqui são árvores que estão atrás desse primeiro plano, dessa primeira história aqui que ele quer mostrar pra gente. Ele não fez árvore por árvore, fez uma mancha enorme aqui, ó. E dessa mancha, o que aconteceu ele deixou. Depois ele começou a detalhar mais o que interessa, mais essa parte da frente aqui. Né? Olha só que bonito aqui que também deu esses encontros, sabe? Então, na hora de você ficar olhando e adivinhando como é que foi que o artista trabalhou, como é que saiu da própria criação, sem ele precisar ficar te dando o passo a passo, né? Isso também é muito gostoso, da gente ficar olhando e vendo. Então, quando eu pego um trabalho desse que tem uma foto que eu possa comparar num lugar, né? A gente olha aqui e reconhece algumas partes do jardim, mas se eu procurar aqui alguma coisa próxima, essa foto é do mesmo lugar. Deixa eu botar aqui, para todo mundo ver. Isso aqui é a parte da frente do jardim. Isso aqui seria esse jardim de lado. A gente olha na foto aqui e vê muito detalhe, né? A fotografia captura tudo, né? Detalhe por detalhe, das todas as flores, de todas as cores, esses pingos todos aqui. A gente vê como os nossos olhos estão observando. Mas quando a gente vê através dos olhos do artista, olha só o que ele fez com aquele excesso de flores que tem aqui. Ele criou manchas, ele trouxe elas em manchas coloridas, né? E isso realmente é uma coisa muito bonita da gente ficar observando. Essas soluções simples, né, que ele traz aqui pra gente se apaixonar pelo lugar, pela história que ele quer contar, pelos recortes que ele fez durante o processo que ele estava criando as imagens, por que ele escolheu essa e não aquela. A gente pode se perguntar várias coisas, né? Então, pra gente se inspirar um pouquinho mais, eu vou mostrar mais algumas ilustrações que ele fez aqui desse livro. Eu gosto também bastante dessas relações, sabe? Um pequeno recorte, algumas cores que ele trabalhou, as harmonias que ele observou aqui, ó. Ele colocou um pouco até do processo de trabalho dele. O desenho é uma coisa que eu não faço. Eu não faço isso no meu trabalho, que é desenhar, deixar o grafite aparecendo. Eu não gosto, isso é uma coisa minha, não é uma coisa que é um certo ou um errado. É algo que eu acho que não combina com o meu processo de trabalho. Mas quando eu olho no trabalho dele, eu acho super bonito, funciona, é harmônico. Então a gente também pode admirar soluções que não necessariamente vão funcionar para nossa prática, mas não quer dizer que a gente não possa olhar no trabalho do outro e dizer, puxa, que bacana, ele funcionou, ali foi legal. E até chegar a um modo assim, quem sabe um dia eu não consiga criar algo em cima disso. Quando a gente olha um livro de um artista, olha um livro de recordações, livros que não são didáticos, né? A gente pode ganhar essas simpatias, né? Com essas ideias que os artistas estão botando aqui pra gente. E isso a gente vai fazendo e vai ganhando memória, né? Aprender a ver e ganhar memórias é uma coisa muito importante na pintura, independente da técnica que a gente esteja falando. Na aquarela é sempre legal a gente ter referências de coisas que a gente gosta, mas não imitá-las, porque a gente não vai conseguir fazer igual. Então, o que seria esse não imitar? É não tentar produzir a mesma mancha que aquele artista fez exatamente naquele ponto, porque isso vai deixar a gente muito mais travado. Quando a gente tem um livro de passo a passo, a gente acaba abstraindo um pouco isso, porque a gente entende ali o processo. Ele está descrevendo pra gente o que a gente tem que fazer. Ele está pensando pra gente. Um livro de passo a passo, ele vai fazer isso. Agora, um livro que não tem o passo a passo, quem tem que pensar somos nós. Então, fazer também essas análises eu gosto e eu recomendo, porque quando a gente fica só preso na ideia da cópia do passo a passo e não elaborar o pensamento, a gente não elaborar ali a ideia em cima do processo, a gente só copia. A gente não fica autônomo. No dia que eu ver uma imagem e querer fazer aquela imagem, eu vou ter dificuldade, porque eu não vou saber nem por onde eu começo, nem por onde eu termino. Mas quando eu
olho um passo a passo, na ideia de organizar mentalmente o próximo ponto que eu devo fazer. E depois, quando eu olho uma imagem que não tem passo a passo e começo a buscar essas ideias, né, a olhar para ela e pedir: quem é a primeira aguada que deu? Quem é o mais claro? Quem é o mais escuro? Como é que ele resolveu isso? Quando eu começo a perguntar para a imagem esses próximos passos que eu tenho que dar, eu estou elaborando o pensamento. E quando eu começo a elaborar o pensamento, eu começo a ganhar memórias. E cada vez mais eu vou ficando autônoma no meu processo. Então, essa ideia da gente começar a consumir livros que não sejam somente técnicos é muito bom, é muito libertador. Primeiro, porque você vai estar sempre inspirada. Outra é porque você pode olhar assim: puxa, é aqui que eu quero chegar. Quando eu olho um trabalho dele, assim, algumas levezas, algumas coisas que eu olho, eu falo assim: puxa, é isso aqui que eu quero resolver. Eu quero pensar dessa maneira e já colocar assim como ele fez, mas não necessariamente copiando o que ele fez. Eu não quero ser a cópia desse artista, eu quero saber pensar como ele. Eu quero aproveitar tudo que ele está me dando aqui para eu poder gerar meu próprio passo a passo, meu próprio trabalho. Então, eu acho que é muito bacana assim, a gente pensar nessas recordações e tentar fazer. No início, a gente vai acabar copiando sim, né? No início, a gente vai acabar até tirando trechos daqui do livro que são legais. A gente pode pensar na organização, que cores ele trabalhou. A gente vai acabar se assemelhando muito a esse artista de inspiração, mas depois a gente vai começar a abandonar isso, porque a gente já vai transferir para o nosso próprio olhar. Então, às vezes a gente olha uma imagem assim, e se a gente se deparar no local, a gente pode até tirar uma foto parecida, ou se a gente for para um outro local completamente diferente, por exemplo, não tenho acesso ao lugar que ele está me mostrando. Não é porque eu não posso ir ao jardim que eu não posso me inspirar com ele, mas eu posso tirar uma foto de um outro jardim com ângulos parecidos, com organizações de cores parecidas. Eu posso lembrar do que eu observei aqui, posso fazer anotações, que isso também é legal. E depois, quando eu tiver na minha pesquisa, no local que eu tenho acesso, com a foto que eu posso tirar, eu vou acabar lembrando disso aqui também, e dali eu vou criar mais ainda assunto em cima para eu poder trabalhar. Então, na hora de eu pensar assim, como é que eu posso ser autônomo e como é que eu posso ser criativo? Isso aqui é uma super ferramenta. Não sei se vocês estão acompanhando essa imagem aqui. Aqui no Rio, né? Vou dar um exemplo aqui do Rio de Janeiro. Eu sei que esse vídeo vai para vários lugares, né, do Brasil, mas eu vou dar um exemplo. Esse livro aqui é um retrato de um ponto, né, um local específico, que é uma vista, né, do Jardim de Monet. Mas eu aqui, nas minhas andanças, eu posso pegar um ângulo muito parecido no Jardim Botânico aqui do Rio de Janeiro, que tem umas flores em trepadeira, tem uns banquinhos para a gente sentar. Então, quando eu olho essa composição já feita por ele e acho que ela é agradável para mim, eu posso adaptar nas situações que eu posso vivenciar. Então, se você tiver uma praça perto da sua casa, um jardim que você possa visitar, tente achar se tem um ângulo parecido. Se não tem aqui parecido no livro que você identificou, pode ser que em outros livros, outras fotos, outros artistas que tenham feito alguma coisa interessante também. Então, essas memórias são importantes para a gente garantir essa autonomia também. Por mais que a gente esteja aqui copiando ou usando de referência, ela está sempre agregando, né, aprendizado. Então vamos passar aqui mais um pouquinho. Deixa eu ver, tem uma imagem que eu acho super bonita. Essa de cá. Gente, essa aqui parece super bobo, né? Mas olha só que bonito. Olha só que imagem bonita. Eu gosto demais aqui dessa solução. Ela é uma imagem do jardim d'água, né, do jardim japonês, projetado pelo Monet, como ele pensou, e ele pega num horário específico, né, assim, bem no início da manhã aqui, bem com aquele fogzinho da manhã, né? A gente costuma ter muito essa visão aqui bem coloridona. Deixa eu pegar aqui no outro livro. Isso aqui é praticamente o mesmo ângulo, né? A ponte está aqui atrás, a gente vai ter essas árvores aqui. Ele só não colocou essa árvore em primeiro plano. Ele pegou mais os pontos aqui de trás. Ele está focando aqui nesse pedaço, né? E no reflexo da água. Então, essa aqui já é uma imagem muito pertinente. A gente olha isso aqui e praticamente reconhece o lugar. Quem gosta de arte, quem já visitou, ou então quem não visitou, mas conhece o Monet,
tem essa imagem na cabeça do jardim. É uma coisa que não dá pra você esquecer, de tão bonito que é. Mas o que ele fez? Ele pegou num horário específico e trabalhou ela todo nesses tons bem fraquinhos. E quando eu olho isso aqui, eu vejo, puxa, realmente, ela tá em outro horário dessas fotos mais clichê, assim, de que a gente tem do jardim. Ele se inspirou lá e fez uma versão própria dele, extremamente simplificada. E essa simplificação, essas cores dessaturadas, esses tons mais lavados, né, dão pra gente essa impressão de que aqui tá faltando alguma coisa. O que tá faltando? É aquela vibração total, porque tem nuvens aqui, tem aquela fumacinha, tem pouca luz. É o horário da manhã e ele diz aqui, são as brumas de novembro, tá quase, né, chegando aqui a um período muito mais forte de inverno, que a gente quase não vai ver desse jardim porque ele fecha, a gente não tem muito acesso, só se você ficar olhando lá o Instagram deles, porque eles têm Instagram e mostram de vez em quando algumas fotos. Mas aonde é que eu posso ver isso, né? Em lugares mais frios aqui do Brasil, a gente vai conseguir perfeitamente ter essa sensação. Até aqui no Rio mesmo, se eu subir um pouco mais a serra e chegar num local tipo Teresópolis, Petrópolis, que tem um pouco mais de friozinho, eu vou ter essa sensação. Então, se eu tiver lá e essa oportunidade de pintar, olha só quem me deu a dica aqui de como eu posso fazer essa solução, não é? Mesmo que não seja uma coisa que eu consiga ver com tanta frequência dentro aqui da minha cidade, que é muito mais calor. Mas eu vi aqui, então eu posso resolver isso através dos olhos dele. E depois que eu aprender, eu vou fazer através dos meus olhos mesmo, porque aí eu já ganhei a minha experiência em cima. Então, gente, quando a gente olha um livro desse, que não é um livro de passo a passo, mas é um livro de relatos, livro que conta uma história, até as ilustrações, a gente pode pensar nisso, né? Como é que ele resolveu? O que cores ele usou? Eu gostei dessa paleta ou não? Isso foi legal pra mim? Esse ângulo tá interessante? Então ele ajuda a gente a criar outras formulações, outras ideias em cima talvez do que os livros técnicos não chegam tanto, porque são tantas informações mesmo que um livro técnico tem que dar, que aí fica difícil, né, dele ser um pouco mais livre. E quando a gente tá em cima dessas liberdades artísticas aqui, a gente acaba conversando um pouco mais dessa maneira, né, assim, por que ele usou esse olhar, essas cores, esse ângulo, e fica muito mais legal. E aí, gente, gostaram desse vídeo? Esse é um dos meus livros prediletos que eu tenho aqui no ateliê. Eu espero que vocês também tenham gostado dele. Então, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais para ficar sempre sabendo do que a gente vai postar e do que a gente vai comentar nos próximos episódios. Até lá! Tchau, tchau!